e deixar os nossos planos na presença do Senhor, amém? Convido a igreja a se colocar de pé, aleluia. Convido você a fechar os seus olhos. Nós já louvamos o Senhor e agora nós vamos nos alimentar da palavra dele. Soberano Deus, eterno Pai, Papai querido, nesta noite nós já louvamos, nós já engrandecemos, exaltamos o teu santo nome. Papai querido, que nesta hora o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, que a palavra que venha a ser ministrada, Senhor, venha achar guarida em cada coração, trazendo vida, vida com abundância, trazendo a paz do Senhor, trazendo a esperança, ressuscitando sonhos e ressuscitando vidas nesta noite. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abram vossas Bíblias em Provérbios, capítulo 16. Provérbios. Amém? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Abominável é o Senhor, todo arrogante de coração, é evidente que não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas. No julgar não transgrida, pois a sua boca. Peso e balanças justas pertencem ao Senhor. Obras suas são todos os pesos da bolsa. A prática da impiedade é abominável para os reis, porque com justiça se estabelece o trono. Os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. O furor do rei são os mensageiros de morte, mas o homem sábio o apazigua. O semblante alegre do rei significa vida, e a sua benevolência é como a nuvem que traz chuva serôndia. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. O caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Podeis assentar, irmãos.
os planos de Deus são sempre melhores do que os nossos. Para que possa acontecer os planos de Deus na nossa vida, nós precisamos permitir. Precisamos permitir que Deus entre no nosso coração. Foi por isso que Lázaro, depois que já estava 4 dias, que já tinha morrido, já estava fedendo, o Senhor Jesus vai e faz um milagre na vida dele, na vida da família dele. Porque um dia eles permitiram que o Senhor Jesus entrasse dentro da sua casa. O verdadeiro intuito da palavra é aproximar vocês e nós do Senhor. Porque Ele nunca te obriga a você fazer coisa alguma. Quando você se aproxima de Deus, você tem que se aproximar de coração aberto. Porque senão a palavra de Deus nunca vai fazer sentido na sua vida. E para fazer sentido nas nossas vidas, nós precisamos permitir o caminhar de Deus conosco, dentro do nosso coração. Permitir que nós também vamos fazer parte dessa caminhada. Salomão escreve Provérbios, escreve Eclesiastes. Ele teve uma oportunidade ímpar, uma grandíssima oportunidade na sua vida, mas num determinado momento da sua vida ele não quis mais andar com o Senhor. E o Senhor o obrigou a andar? Não. Ele obriga vocês a fazerem alguma coisa? É claro que não. E é esse o verdadeiro sentido, a maravilha da palavra. Ele nos mostra o caminho e fala: se você andar comigo, vai vencer. Se vocês andarem comigo, vocês vão serem vencedores. E nós somos vencedores em Cristo. Salomão descobre tudo isso depois de velho. Ele já tinha passado toda uma caminhada, uma vida. Ele perdeu as oportunidades maravilhosas que ele podia ter tido andando com Deus. Ele não quis. Mas Deus manteve a sabedoria para ele olhar para trás e ver que toda aquela caminhada dele foi vaidade. E mostrar para nós ao mesmo tempo o tanto que é bonito essa palavra, o tanto que é poderosa. Mas para que o poder da palavra ela entre em nós e nos guie, nos cure, nos transforme, precisa de a gente querer. Existem pessoas que têm mais de 18 anos ou 20 anos que está numa igreja e não se converteu até os dias de hoje. Por quê? Porque assim como Salomão, que teve toda a oportunidade de andar com Deus, não quiseram. E aí você fica retendo a bênção, você fica retendo a presença de Deus na sua vida, você fica retendo a oportunidade de crescimento espiritual, porque a palavra de Deus nos ensina, nos mostra, nos molda. Salomão foi um homem que até os dias de hoje, sabedoria, mas ele se arrependeu amargamente de não ter tido aquela vontade de andar com Deus. Deixou-se levar pelo mundo, das coisas do mundo, das concupiscências do mundo. Porque quando nós estamos andando com Deus ao nosso lado, o inimigo não tem poder sobre nós. A palavra de Deus fala: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Quando você está vigiando em cima da palavra de Deus. Quando você está orando, você está falando com Deus. Quando você está fazendo isso, a proximidade de Deus está em nós. E aí o inimigo não tem poder sobre nós. Não tem poder sobre nós. Os caminhos de Deus são perfeitos. Os planos de Deus são perfeitos. Quem era Salomão se não fosse Deus na vida dele? Ninguém ia saber quem era Salomão. O pouco tempo, são 3 vezes que Deus se aproxima e conversa com Salomão. Essas 3 vezes foram suficientes para transformar esse homem, num rei tão poderoso. Mas ele teve escolhas. Escolhas nós também temos todos os dias da nossa vida. Você pode escolher andar com Deus ou não andar com Deus. É claro que Deus quer que você escolha andar com Ele, porque Ele tem o melhor para cada um de nós, mas depende de cada um de nós andar com Ele. Esse é o verdadeiro sentido da palavra, porque Ele não obriga. E às vezes as pessoas falam: Deus não fala comigo, Deus não toca no meu coração. Mas por quê? O coração está fechado, está trancado.
Porque um dia nós precisamos de Deus todos os dias da nossa vida. Por isso que fala, vigiai e orai, todos os dias. Foi por isso que quando Lázaro precisou, quando Marta precisou, quando Maria precisou, o Senhor Jesus foi ao encontro delas. Porque não foi em vão aquele aprendizado que eles tiveram na sua casa, não foi em vão eles terem convidado para Jesus para dentro dos seus lares, assim como nós temos que convidar o Senhor Jesus para dentro dos nossos lares todos os dias, para que um dia ele olhe, talvez você não perceba hoje ou amanhã, mas talvez um dia ele olhe e fale: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Foi o esforço de Zaqueu que fez com que Jesus olhasse para cima. O mais interessante de tudo é que quando a gente fala com Deus, a gente olha para cima, né? Senhor, eis-me aqui, porque o Senhor está nos céus. Aí você vê um dia o próprio Deus invertendo a situação, o próprio Deus olhando para cima e falando para Zaqueu: desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Os mistérios de Deus nas nossas vidas. A palavra de Deus serve para a gente aprender a ser humilde, a trabalhar o nosso coração, a querer de verdade esse amor verdadeiro que só o Senhor Jesus, Ele tem. Deus é verdadeiro, a palavra de Deus é verdadeira, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque quando você precisar dEle, Ele pode ir até você. Porque se Marta e Maria e Lázaro não tivessem convidado o Senhor Jesus para entrar nos seus lares, eu pergunto, o milagre tinha acontecido? Claro que não. O Senhor Jesus foi porque um dia eles aceitaram a voz de Jesus dentro do coração, dentro das suas casas, dentro dos seus lares. Por isso que o Senhor Jesus foi até eles, porque os planos de Deus são maiores do que os nossos, muito maiores. E isso faz a gente ter fé, porque viver pela fé é acreditar de verdade. Vamos abrir em Gênesis 41. Gênesis 41, 14. 41, 14. Então o faraó mandou chamar José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa, e foi apresentar-se a faraó. Este lhe disse: tive um sonho, e não há que eu interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Se José fosse caminhar apenas fazendo a sua vontade, ele teria chegado aonde ele chegou? É claro que não. Porque ele estava caminhando não mais nos seus planos, mas nos planos de Deus. Deus entregou um sonho para ele. Ele acreditou de verdade naquele sonho. Contou o sonho para os seus irmãos, contou o sonho para o seu pai. E eles, ao invés de acreditarem, ficaram com inveja e tentaram de todas as formas fazer com que ele não acreditasse no próprio sonho que Deus tinha dado a ele. Foi jogado no poço, depois foi vendido como escravo. A vida dele muda de uma maneira muito rápida, muito rápida. E assim é nas nossas vidas. Nós não sabemos o dia de amanhã. Amanhã você pode estar aqui, nós podemos estar aqui, ou depois de amanhã pode haver uma guerra, porque é o que está para acontecer. E aí? Você vai se apegar em quê? Você vai se apegar aos seus passos, aos seus caminhos? Aos nossos caminhos, nós às vezes andamos até sem direção, e quando a gente entrega os caminhos nas mãos de Deus, Ele trilha os nossos passos. Às vezes nós não vamos conseguir entender, porque José também teve dúvidas. Ou você acha que José não chorou em determinado momento da sua vida, quando ele se torna escravo, quando ele se torna traído pelos seus próprios irmãos, do seu próprio sangue?
Como você acha que ele sentiu quando a esposa de Potifar, na hora do momento que ele estava tendo a vida mais boa, ao momento que ele era escravo, mas que ele tinha uma liberdade muito grandiosa, tomava conta das coisas de Potifar, e aí vem a calúnia, parece que o mundo vem contra ele de novo, para tirar ele daquela situação e colocar ele num presídio, numa masmorra, inocentemente, mudando mais uma vez o caminhar desse menino, porque é assim que Deus faz. Só que ele vai falando no nosso coração para você acreditar e continuar caminhando, sabendo, o melhor está lá na frente, continua andando comigo, continua fazendo a minha vontade, não se preocupe com mais nada, o amanhã pertence a Deus, não é assim que a palavra de Deus fala? O amanhã pertence a Deus, mas se você não tiver fé no coração, você vai acreditar que o amanhã pertence a Deus? É claro que não, você vai acreditar nas coisas que te mostra o mundo todos os dias. E as coisas do mundo é passageira, as coisas de Deus são eternas. Deus está sempre no controle de todas as coisas. Quando você achar que você está perdendo o controle, lembra que você faz parte de Deus, e Deus está no controle, Ele só está mudando a direção. E foi assim na vida de José, no momento que ele falou, agora pronto, perdi tudo, agora eu estou preso. Estou pior do que estava quando eu estava lá com Potifar. Estou pior do que eu estava quando meus irmãos jogaram naquele poço. Olha a situação, ao invés de subir, está caindo. Mas é porque Deus fecha a porta que ninguém abre, e Ele abre porta que ninguém fecha. E quando Ele abre uma porta, ninguém pode fechar. E naquele momento, o plano de Deus era muito grandioso na vida de José, e tão grandioso que se contasse para José, ele não ia acreditar, porque ele tinha um sonho, sabia que ia ser grande, mas não sabia que ia ser tão grande assim. Como ele ia imaginar que ia se tornar o governador do Egito, num país que não era nem país dele? O homem mais poderoso do Egito, depois de Faraó, era José. Porque ele entregou os caminhos do Senhor, porque os planos de Deus sempre foram maiores do que os próprios planos de José, e os planos de Deus sempre serão maiores do que os nossos planos, mas para que aconteça nas nossas vidas, é preciso a gente caminhar, acreditar de verdade, e aí Deus vai mostrando, que vai chegar no momento que ninguém vai ter dúvida, que Deus é por nós, e se Ele é por nós, quem será contra nós? Lucas 5, a palavra de Deus fala assim, Lucas 5, 1. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, que rompiam-se as redes. Você sabe por que o Senhor Jesus falou para Pedro, depois que Pedro chegou e estava lavando as redes, o Senhor Jesus vai lá e pega o barco dele, chamando a atenção dele, e a partir do momento que começa a pregar a palavra, Pedro começa a prestar atenção na voz do Senhor, porque é prestando atenção na palavra de Deus é que você vai entender o que Deus quer nas nossas vidas, qual o plano de Deus para cada um de nós, porque Deus tem um plano para cada um de nós aqui nesse lugar. Para vocês que estão assistindo, Deus tem um plano para todos nós, já está determinado isso nas nossas vidas. E aí na pregação, quando ele termina, ele fala para Pedro: volta e lança a rede de novo.
Talvez porque ele olhou no coração de Pedro e viu um pouquinho de fé dentro do coração dele. Porque se Pedro não tivesse fé, não tinha ido lançar as redes. Se Pedro não acreditasse um pouquinho sequer, ele não tinha lançado. E sabe por que ele lançou as redes? Porque ele estava ouvindo a palavra de Deus. E mais uma vez, nós aprendemos que os planos de Deus são maiores do que os nossos planos. Porque se Pedro não tivesse feito a vontade do Senhor Jesus, você acha que alguém saberia quem era Pedro? Quem foi Pedro? O que Pedro fez? Praticamente o nosso planeta inteiro sabe quem é Pedro, que andou sobre as águas, que negou o Senhor Jesus Cristo, que cortou a orelha do eunuco, que estava mais João quando aquele que estava na porta da Formosa, quando fez o milagre na vida dele. Pedro estava lá, que estava preso quando Tiago foi cortado o pescoço, o primeiro mártir dos discípulos. Ninguém saberia quem era Pedro, porque Pedro até esse momento andava os seus próprios caminhos. Mas a partir do momento que ele decide andar com o Senhor Jesus, a partir do momento que ele resolveu largar tudo que ele estava fazendo para fazer a vontade de Deus, isso serve para nós. Largar o que nós estamos fazendo e fazer a vontade de Deus é você abrir o coração de verdade para Deus, entender que Ele tem o melhor para cada um de nós, que Ele cuida, que Ele transforma, mas Ele também não invade o livre-arbítrio. Jesus não obrigou a Pedro a jogar a rede, ele simplesmente deu a palavra para Pedro, e Pedro acreditou de verdade. E a partir desse momento, Pedro se torna um pescador de homens, ganhador de almas para o reino do Senhor Jesus. A mesma coisa que nós estamos fazendo aqui hoje, nesse lugar, porque também temos a mesma fé de Pedro. E se você não tem, é só ouvir um pouco mais a palavra de Deus e acreditar que essa fé vai crescer e vai chegar no momento que você vai fazer igual Jó fez. Antes eu ouvia falar de Deus, mas agora eu vejo. Esse é o intuito da palavra, fazer a gente enxergar a Deus e fazer o nosso nome ficar escrito no livro da vida, igual esses grandes homens fizeram. Os planos de Deus mudou a vida de Pedro, de Tiago, de André e de João, porque eles também largaram tudo para fazer a vontade de Deus. E eu pergunto para você, pergunte lá no final da carreira deles, se eles se arrependeram de ter andado com Deus. Pergunte se algum deles arrependeram de ter sofrido por causa do Evangelho, de ter apanhado por causa do Evangelho. Pergunte a Pedro quando estava sendo crucificado de cabeça para baixo, porque Pedro falou: não sou digno de que me crucifique da maneira que o mestre foi crucificado. Pergunte para ele naquele momento, se você estivesse lá, se ele tinha arrependido de algum passo que ele deu no caminho do Evangelho. Eu tenho certeza para vocês que ele vai dizer: não me arrependo de nada, foi a coisa mais gloriosa que eu tive na minha vida. E essa mesma oportunidade que eles tiveram, veio para nós hoje. Fazemos parte desse povo, parte desse Evangelho, que prega o Evangelho simplesmente para que converta os nossos corações, que saibamos que somos pecadores, que nós precisamos de Deus, que nós precisamos da palavra do Senhor, que nós precisamos dos planos de Deus na nossa vida. Porque os nossos planos vão sempre frustrar, mais cedo ou mais tarde. Começa uma coisa, não dá certo, termina, começa outra coisa, mas quando você começa a andar com Deus, é para a eternidade. E Ele guia passo a passo das nossas vidas. Em Atos capítulo 9, Atos 9, Atos dos Apóstolos. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Olha o que Saulo respirava: ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, contra Pedro, contra João, contra Tiago, contra André, contra Bartolomeu e todos eles.
Ele pediu carta para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum dos que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levante e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Agora, se o Senhor falou no coração de Paulo que era um perseguidor, imagina o que não pode fazer no seu coração e no nosso coração. Mas é preciso que a gente queira. Mas como que ele invadiu o coração de Paulo? Não, ele não invadiu. Porque quando Saulo estava perseguindo os irmãos não reagiam. Apanhavam. Estevão foi apedrejado até a morte. Ainda pediu para o Senhor perdoá-los. E era uma coisa que ele não conseguia entender, e o coração começou a ficar quebrantado. E bastou um pouquinho o coração abrir, que o Senhor Jesus Cristo entrou no coração dele. Ameaça de morte perseguindo a igreja. Paulo agora não era mais um perseguidor, não era mais um assassino. Agora ele era um aprendiz da palavra de Deus. E ele fez com tanta força, ele fez com tanta veemência a obra de Deus, que deixou muitos livros escritos sobre o Novo Testamento, sobre o Evangelho, sobre o Senhor Jesus Cristo. Ele apanhou, quase que morreu, de tanta pancada que ele levou. Mas quando ele levanta, ele continua fazendo a obra de Deus. As perseguições não eram suficientes para parar Paulo. As pedradas não eram suficientes para parar Paulo, porque ele sabia o verdadeiro sentido da palavra de Deus no coração dele, porque foi o próprio Senhor Jesus que falou: Saulo, por que me persegues? E é isso que nós viemos ouvir aqui hoje, a voz de Deus no nosso coração, para dar a certeza de Deus nas nossas vidas, para que a gente nunca pare, continue lutando, não importa da pedrada que você levar, levante e continue pregando o Evangelho, porque esse é o verdadeiro sentido da palavra de Deus, mas depende de vocês, de cada um, de nós, porque se você não se esforçar, nunca vai ouvir a voz de Deus. Se a gente não se esforçar, a gente nunca vai se aproximar de Deus, porque Ele mostra o caminho, Ele não te obriga. Ele não obrigou Paulo hora nenhuma a continuar fazendo o Evangelho, mas quando Paulo pegou a oportunidade nas suas mãos, ele disse: nunca tive uma oportunidade tão grandiosa na minha vida, e eu vou até o final desta caminhada. E nada conseguiu parar esse homem, porque era um homem verdadeiro de Deus, na palavra de Deus, cumpriu todos os desígnios que o Senhor Jesus tinha na vida dele, fez discípulos, montou igrejas, levantou igrejas com a palavra do Senhor, lutou, assim como Elias lutou contra os profetas de Baal, ele também lutou, e foi vencendo uma a uma das batalhas, porque os planos de Deus eram muito maiores do que os planos de Paulo. Nos planos de Paulo, ele só ia ser um perseguidor. Nos planos de Deus, ele se torna apóstolo do Senhor Jesus. Nos planos de Deus, ele se torna um homem tão grandioso na palavra de Deus, que 2000 anos se passaram, e nós estamos pregando sobre esse homem, que era igual a mim, igual a cada um de vocês, e que Deus transformou a vida dele, também pode transformar, e transformará as nossas vidas. Mas assim como ele, nós temos que fazer a mesma coisa que ele fez, buscar incessantemente essa palavra, para que ela venha ter sentido nas nossas vidas, e continuar transformando e envolvendo mais pessoas, para que elas também possam ser salvas. Para terminar, em Lucas 24,
Lucas 24, glória a Deus, aleluia. Lucas 24, 36, 24, 36. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele disse: por que estáis perturbados e por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, e que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo assim, molhou as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhe disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. É ou não é os planos de Deus maiores do que os nossos? É ou não é o caminho de Deus maior do que os nossos caminhos? Tudo aquilo que nós fazemos na vontade de Deus é maravilhoso, é grandioso. Nós temos que agradecer a Deus pela certeza da palavra, pela certeza da presença de Deus nas nossas vidas. Enquanto muitas pessoas vão perecer e não vão ter nem oportunidade de saber que Deus é verdadeiro, que Deus existe de verdade, que você pode falar com Ele, que você pode andar com Ele, assim como os discípulos andaram com o Senhor Jesus. Olha que coisa maravilhosa, todo aquele sofrimento, toda aquela angústia, toda aquela perseguição dos discípulos, o medo que eles estavam, achando que tinha acabado, porque Jesus Cristo não estava mais no meio deles, não estava mais caminhando com eles. E aí o plano de Deus age na vida deles e aparece o Senhor Jesus de novo. Enquanto eles estavam com medo, enquanto eles estavam tristes, enquanto eles estavam sem saber o que realmente estava acontecendo, e acalma o coração deles, e mostra para eles: o plano de Deus é maior do que todos vocês juntos, do que o plano de vocês, porque mais uma vez agora a obra vai dar continuidade. Porque o Senhor Jesus, subindo aos céus, entrega o Espírito Santo para eles, que é passado de geração para geração, até chegar aqui onde nós estamos hoje. E agora eu pergunto para você: existe coisa mais grandiosa do que você aprender com o próprio Espírito de Deus? Mas para que isso aconteça realmente nas nossas vidas, nós temos que querer, temos que ter vontade, temos que ter determinação. Porque senão você vai fazer igual Salomão, vai se perder no caminho. E nós não queremos isso, nós queremos continuar. Nós queremos continuar assim como Pedro, que foi até o final, como Paulo, que foi até o final, glorificando por tudo aquilo que Deus fez na vida e na caminhada dele, e não se arrependeram de momento nenhum. De todos esses grandes homens que andaram com o Senhor, de Elias no meio de toda aquela perseguição que ele teve, mas que depois o Senhor restaurou, restituiu, fortaleceu, e no final os planos de Deus eram tão grandes na vida de Elias, que no final ele não deixou nem ele morrer, levou ele por completo, olha que coisa grandiosa, ter a certeza da vida eterna. Existe algo mais grandioso do que isso? Mas para que isso aconteça nas nossas vidas, é preciso da gente ter vontade, ter fé e andar verdadeiramente no caminho do Senhor, como nós temos feito até os dias de hoje. E por isso eu agradeço essa rica oportunidade, que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar nos transformando de fé em fé, de glória em glória. Amém? Glória a Deus. Amém? Quem precisa de oração? Vamos colocar de pé nessa noite. Vamos agradecer a Deus, vamos apresentar a nossa família, os irmãos que não puderam vir, que o Senhor venha alcançá-los. Feche seus olhos. Soberano Deus, eterno Pai,
Papai querido, nesta noite nós apresentamos diante de Ti a nossa família, apresentamos, ó Pai, os nossos pais, os filhos. Alcança nesta noite com a Tua cura, com a Tua libertação, com a Tua transformação e com a Tua paz. Apresentamos também os irmãos que não puderam vir. Papai querido, alcança com a Tua misericórdia. Continua guardando a entrada, a saída, livrando, ó Pai, de todo mal. Nós Te clamamos nesta noite. E diante de Ti, ó Pai, nós apresentamos essa semana que se inicia. Que o Senhor venha adiante de nós, quebrando as barreiras, quebrando os impedimentos, lançando por terra, Senhor, tudo que não provém do Senhor, mas que venha prevalecer a vontade do Senhor nas nossas vidas. Que a muralha da Tua presença venha nos cercar, venha guardar a nossa entrada e a nossa saída. Nós Te pedimos e Te agradecemos por este momento na Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.